Bom dia, segundo ano de Geografia, vamos para a semana 4, vamos falar sobre a Europa, tá? Então, alguns tópicos da Europa. Coisas que vocês já sabem da aula de História. A Europa passou por uma Guerra Fria, não é? Passou pela Guerra Fria, e não como protagonista, e sim como zona de influência, né? Então, nós temos aí a Europa Ocidental capitalista e a Europa Oriental socialista, né? A Europa mais próxima ali da União Soviética, aí de 1945 até 90 houve essa influência. Antes, todo mundo sabe, houve a Segunda Guerra Mundial e destruiu a Europa completamente. Tudo bem, acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Começou um mundo multipolar. E nesse mundo multipolar, que os Estados Unidos é a principal potência militar, a Alemanha e a Inglaterra começaram a despontar como líderes desse bloco. E em 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, né, o Tratado da Zona do Euro. E a partir daí a Europa se torna uma zona do euro, tem a mesma moeda, tem um parlamento único, o Banco Central europeu, né? Então todas as ações do bloco europeu começam a ser unificadas, né? O bloco econômico mais unificado é o bloco do euro, o bloco da Europa. Então você tem uma complementação, você tem eleições para o parlamento, você tem um banco, você tem regras de segurança, ou seja, você tem um conjunto de normas que transforma ali um bloco mais forte, ou o bloco mais forte, o bloco econômico mais forte do mundo. Mas, apesar de ser o bloco mais forte do mundo, não faz frente com os Estados Unidos, com a China ou com o Japão, mesmo todos eles juntos. Por quê? Nem todos eles são fortes, nem todos os países europeus são desenvolvidos. Então nós temos níveis diferentes de desenvolvimento. Isso causa, obviamente, um enfraquecimento do todo. Inglaterra e Alemanha, como eu já disse, são as mais fortes, os países economicamente mais fortes. A Inglaterra já iniciou faz tempo, nos últimos 4 anos, o processo do Brexit, que é a saída da União Europeia, está nos últimos tratados, né, nas últimas tratativas, porque não é uma coisa fácil. Tem a questão da população, mobilidade da população, restrição, como as pessoas vão sair e entrar do país, vai pedir passaporte, não vai pedir passaporte, as empresas que atuam em vários países, inclusive na Inglaterra, como é que vai ficar essa questão? Então a Inglaterra, ela vê que a União Europeia não é mais atrativa para ela, né? Ela vê que essa união econômica, em vez de adiantar a economia, atrasa, porque a Inglaterra sempre foi um dos maiores países do planeta. Porém, agora ela tem que emprestar dinheiro para países do bloco que não estão tão bem, como, por exemplo, a Grécia, a Espanha, que vive crises econômicas recentes, Portugal, né? Então ela acha melhor sair do bloco. Além do que a crise migratória também é algo que assusta muitos ingleses. Muitos sírios, iraquianos, Afeganistão e outras nacionalidades estão entrando na Europa de maneira ilegal, fugindo dos conflitos locais, né? E com as fronteiras da União Europeia, como as fronteiras da União Europeia elas são abertas, o cara entra na Itália, vai, pega o trem, vai indo e chega na Inglaterra. Então, uma maneira de barrar esses imigrantes também seria montar essas barreiras humanitárias e sair da União Europeia. Tá? Outro problema da Europa é o envelhecimento, né? Os países desenvolvidos têm esse problema de envelhecimento. A pirâmide etária tem a base pequena, poucas crianças e jovens, o corpo razoável e o cume cada vez mais crescendo, ou seja, tem muitos idosos. Então a previdência social não funciona mais, né? Os trabalhadores, a quantidade de trabalhadores não paga a aposentadoria de quem já trabalhou e precisa, obviamente, de pessoas adultas ali para trabalhar e manter o país, né? Manter a economia girando. Então isso é um problema econômico que tem fortes influências. Por isso que hoje em dia é mais fácil um neto de europeu voltar para o seu país de origem, porque há necessidade de mão de obra. Migrações, né? Nós temos as migrações internas, como eu já falei, então nós temos na Europa muitos países, alguns países mais desenvolvidos e outros socialistas, que eram socialistas até o fim da União Soviética, que tem um nível capitalista menor, né? Então há um fluxo migratório muito grande,
por exemplo, da Ucrânia, da Turquia, em direção a países da Europa Ocidental que são mais capitalizados, tem mais capitalismo girando, melhores oportunidades de trabalho. Tá? Questões separatistas, nós temos aqui a Catalunha, que quer se separar, onde fica a cidade de Barcelona, quer se separar do restante da Espanha. Tem o País Basco, que também busca essa separação e tem um grupo terrorista chamado ETA. Temos a Escócia, que tem várias divergências ali com a Inglaterra, né? Sair junto ou não sair da União Europeia, aceitar o Brexit ou não. E temos a questão bélgica, a região de Flandres também, que busca uma separação. O que acontece é que na região europeia nós tivemos vários povos bárbaros que se estabeleceram. E cada povo bárbaro tinha um tipo linguístico, um grupo linguístico e uma característica cultural. Né? Então, dentro de um país, às vezes você tem dois tipos, ou dois grupos linguísticos, dois grupos de bárbaros que formaram duas culturas e civilizações diferentes. Então, alguns desses países, Espanha, principalmente Espanha e a Bélgica, sofrem com essa divisão cultural, com essa mistura, né, que gerou o país. O porquê? Esses países europeus foram unificados a partir da ideia de rei, né? E o rei unificou tudo e fechou as fronteiras. Mas não quer dizer que por ter fechado as fronteiras você tem uma unanimidade cultural ou uma unanimidade étnica nesse país. Bom,